Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Como a gente veio anunciando aí, hoje é dia de casão, minha gente, eu não tenho nem roupa, assim, nem all-star para essa entrevista, de tão feliz que eu tô de receber esse cidadão do mundo, né? Esse sujeito incrível, incrível mesmo. Então, assim, logo de cara, vamos pôr o Casão, o Rovai, o Leone, o Vitor. Se o Zé Maria já chegou, bota tudo na tela. Ei, Casa Grande, Rovai, Vitor, Leone. Casão aqui é assim, ó. Eu e o Vitor, a gente é corintiano desses doentes, sabe? Então, ó, como eu não tinha um all-star, eu vim de democracia corintiana, claro. Muito bom. E aí a gente tem, olha que curioso, o Santista Rovai, o Santista Vitor, a Santista, né, de território. Ali, o Santista é igual o Simon, seu filho, né? Olha que coisa bacana. E o Leone... E lá em Santos, caiu na área pênalti, Casão. Não tem essa história de cair na área e não dar pênalti. E o Leone, esse querido, que está sempre aqui com a gente no Fórum Sindical, na revista Fórum, que veio aqui porque a gente sabe, Casão, que sua outra grande paixão, além do futebol, dos livros, né? Um cara que gosta de cultura, é o rock, então tinha que ser um camarada do rock. E daqui a pouco chega o Zé Maria, que é o nosso petroleiro, que ajuda a gente aqui a bancar esse programa. A gente queria você na Fórum, né, Casão? Mas a gente ainda não tem roupa para ter Casão na Fórum. A gente precisa que que a nossa comunidade nos ajude, incentive esse jornalismo livre, democrático, livre como Casão. Então, ó, como eu sei que seu tempo é curto, eu vou começar querendo saber um pouco, claro, da democracia corintiana, mas eu queria recuperar aquele jovem Casão que é da minha geração, Casão. Eu via você no Palanque das Diretas e eu ficava muito feliz, porque, assim, eu via aquele cara que fazia gol no meu time pra caramba, mas aquele cara politizado do lado do Sócrates, a quem eu também amava muito e você amava muito. Eu queria que você contasse um pouco, porque a nossa luta hoje, Casão, é a politização, é a formação política de uma juventude trabalhadora que se entende empreendedora, que não tem nem os meios de né, trabalha com seus meios de produção, se acha empreendedor, né, super explorado, enfim, nesse novo capitalismo. E aí, eu queria saber como é que o Casão se politizou. A gente vivia, Casão, num ambiente que ajudava, né? Nossa adolescência foi um pouco música, anistia, foi no jogo do Corinthians que abriu aquela faixa pela anistia, né? Com Carlos Fon e aquela galera super corintiana e politizada. Mas você conviveu com um cara super politizado, né? Teve esse privilégio. Queria que você falasse um pouco dessa relação e desse seu processo de ganhar consciência de classe. Antes disso, só para provar o que eu estou falando, eu queria que o Guilherme colocasse a chamadinha e a gente já faz a propaganda do seu lindo documentário, né? Feito pela Susana Lira, maravilhoso, Casão. Eu chorei um monte de vezes. E aí, selecionei um teaserzinho que você fala dos 3 grandes jogos da sua vida. E aí eu queria que o Guilherme passasse. E aí o meu, assim, onde me pegou foi o Torino e o Juventus, a sua fala. Então vamos lá. Olha só, o pessoal do Globoplay me chamou para escolher e contar para vocês os jogos inesquecíveis. A minha estreia no Corinthians, eu tinha 18 anos e foi 5-1 contra o Guará de Brasília e eu fiz 4 gols e dei o passe para o Birubiru. Foi muito marcante, foi o meu início. O segundo jogo eu escolhi a final de 82, que aquela final não foi só Corinthians e São Paulo, foi o São Paulo contra a democracia corintiana. E nós tínhamos que ganhar aquele jogo para marcar o nosso movimento. Nós ganhamos por 3-1 e eu fiz o terceiro gol. A minha terceira escolha é um jogo, Torino e Juventus. Só quem jogou no Torino sabe a importância desse jogo. Metade da cidade, torcida do Torino, são os operários e a Juventus são os donos da empresa. Então a gente joga pela classe operária. Esse jogo talvez seja o mais marcante da minha vida. Sujeito de coerência! Fala, Casão!
Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Estou bastante feliz, tenso, né? Porque nós vamos conversar sobre um monte de coisa. Leone, vamos lá, vocês também, todo mundo. Cara, assim, em relação a esses jogos, para eu explicar o que é Torino-Juventus, Torino-Juventus é o seguinte. Primeiro que meu pai contava a história do Torino dos anos 40, o grande Torino dos anos 40, que era a base da seleção da Itália, que viria para a Copa de 50, que sofreu um acidente no Morro de Superga, lá perto de Torino mesmo. Vieram fazer uns jogos na América do Sul, foram para Portugal, acho que jogaram contra o Sporting de Lisboa, depois voltando para Torino, o avião bateu no Morro de Superga. Morreram todas as pessoas, morreu todo mundo nesse acidente. Tanto que a seleção da Itália nem veio para a Copa de 50 e os jogadores... E o Torino acabou o campeonato com o time juvenil. E os outros times também colocaram jogadores juvenis em solidariedade, porque seria completamente desproporcional, né? Uma equipe profissional jogando com uma garotada de 17, 18 anos. Então, eu já sabia toda essa história. E eu sempre pensei em jogar no Torino. Na realidade, era para eu ter ido para o Torino logo de cara quando eu estava no Porto. Mas o dia que o treinador do Torino foi assistir um jogo do Porto foi quando eu rompi os ligamentos do tornozelo lá na Dinamarca, na Copa dos Campeões. Então, isso foi passando para frente. Agora, nesse jogo específico, logo que eu cheguei lá no Torino, eu já senti uma coisa, sabe? Por toda a história, por tudo aquilo que meu pai contou, eu cheguei ali, fui jogando, fazendo as partidas, e quando eu tinha mais conhecimento sobre o que era, eu conhecia a história do Torino, mas eu não sabia como era o comportamento dentro da cidade, né? Eu não sabia como a torcida do Torino sentia toda aquela história, tudo aquilo que aconteceu com eles. E aí, nesse jogo Torino e Juventus, eu fiz os 2 gols, nós ganhamos da Juventus e tal. Cara, aí quando acabou o jogo, a cidade parou. Metade da cidade estava em festa. E eu percebi exatamente isso. A sensação que eu tive naquele jogo foi assim, caramba, eu fiz feliz a metade da cidade, a classe operária da cidade, ela ficou feliz. Eu senti isso em mim aquele dia, porque a Juventus, cara, os donos da Juventus são os donos da Fiat, da Ferrari, e os torcedores do Torino são aqueles que trabalham na fábrica da Fiat, né? Então, cara, é uma representatividade muito importante. Eu coloco aquele jogo como mais importante porque foi o único jogo, as partidas contra a Juventus foram as únicas que eu joguei que não era só futebol. Não era só futebol. Com o adversário também envolvido, né? Era a classe operária contra a classe alta de Torino. Na democracia corintiana, tudo bem. Foi a coisa mais marcante, a coisa mais importante como um todo, mas nós éramos a democracia corintiana, os outros caras eram um time de futebol. Não tinha uma relação contrária. Lá no Torino tinha. Eram os donos contra os operários. Então aquilo foi bem marcante para mim mesmo na minha vida, é uma coisa que eu não esqueço, pelo pacote, fazer 2 gols da Juventus. Antes de eu ter feito aqueles 2 gols da Juventus, o último que tinha feito era o Platini, 2 gols para a Juventus contra o Torino. Depois de um tempo é que eu fiz esses 2 gols. E aquele Torino foi o último grande Torino da história. Depois daquilo, o Torino foi se despencando e tal. Em relação à democracia corintiana, que você perguntou antes, é assim, eu sempre tive um comportamento democrático, tá? Desde pequeno, sem saber que aquilo era democrático, que aquilo era democracia. Eu sempre gostei de dividir as coisas, eu sempre gostei de fazer coisa em grupo, sempre que organizo alguma coisa, eu gosto de que todo mundo se sinta importante. Mesmo quando eu idealizo um evento, como eu fiz do Adriano Barbosa, e a produção toda, eu gosto que todo mundo se sinta, e são mesmo, importantes, tanto quanto eu que inventei o negócio, eu idealizei a coisa. Eu trabalho dessa maneira, sempre fui dessa maneira. Quando eu comecei a jogar no Corinthians, juvenil e tal, era o Matheus, que era o presidente, né? Eu já era um garoto de 15, 16 anos, hiper rebelde mesmo. Hiper rebelde, não rebelde. A gente fala rebelde, as pessoas falam, o cara queria brigar, violência. Não é nada disso, eu nunca briguei com ninguém. Rebeldia de não aceitar a coisa autoritária. Eu percebi, as pessoas pediam as coisas para mim, eu fazia tranquilamente. Quando eu recebia uma ordem, eu travava. Era uma coisa muito estranha que acontecia. Travava, eu não conseguia fazer. E aí eu tive um atrito com o Matheus primeiro,
que nós subimos em 5 jogadores e nós fomos fazer o primeiro contrato profissional. Aí entrou um de cada vez, eu fui o último, né? Os caras entravam e saíam felizes. Entravam um, saíam felizes. Aí eu entrei por último. Aí sentei lá, o Matheus perguntou para mim assim, como é a sua família? Eu falei, eu tenho meu pai, minha mãe e 2 irmãs. Ele falou, seu pai trabalha? Eu falei, trabalha. E a sua mãe? Também trabalha. Suas irmãs trabalham? Elas trabalham. Então você não precisa ganhar muito, todo mundo trabalha na sua casa. Eu já fiquei, né? Eu fiquei assim, né? Aí ele chegou e me fez uma oferta que provavelmente ele tinha feito para os outros caras lá que entraram, e eu falei, não, isso aí eu não vou assinar. Era 2.000 cruzeiros, talvez, na época. Era uma coisa que eu ganhava praticamente a mesma coisa no juvenil, sabe? Eu falei, não vou assinar porque aquela época era contrato de gaveta. Você assinava e acabou, você é preso. Eu já era preso ao Corinthians, porque garoto... Isso é em que ano, Casão? Isso aí, isso que eu estou te falando, foi mais ou menos 79 ou 80. Eu subi a primeira vez profissional em 79. E nessa época você jogava bola na Praia Grande, ali no Boqueirão da Praia Grande? Final de ano. Final de ano eu descia com a minha turma lá. Joguei contra você muito lá, viu? Legal. Então, cara, aí eu tive essa questão. Logo depois chegou o Brandão no Corinthians, aí eu tive diversos atritos com o Brandão, fui tendo diversos atritos assim, porque muitas vezes realmente eu estava errado, mas eu não conseguia discutir com um cara que gritava, sabe? Então, mesmo eu tendo consciência que eu estava atrapalhando algum desenvolvimento meu no futebol, eu não conseguia reagir. Teve um jogo, eu jogava no juvenil, treinava no profissional. Final de semana eu ia jogar com o juvenil, e a semana toda eu treinava no profissional. Só que eu era muito novinho, eu tinha idade para as 3 categorias. Eu jogava nas 2 maiores, que era de juvenil B, que era 16, 17 anos, 18, e o juvenil A era 19, 20 e 21. Mas eu tinha 15, eu era do juvenil C. E eu jogava nesses 2, né, no A e no B. E aí, o campeonato do juvenil C ia começar, eu já tinha jogado os 2, e o treinador do juvenil foi lá no vestiário, chamou um Brandão, estava sentado olhando, né? Ele falou para o Brandão, ele deve ter falado para o Brandão, pô, o Walter lá não quer jogar para o Juvenil C. Aí ele me chamou, ele gritou assim, ei, garoto, você pode sábado ir lá jogar no seu juvenil, não sei o quê, porque você é juvenil, você vai ter que jogar. Gritando, né? Aí eu virei para o treinador do juvenil e falei assim, por que você veio falar com ele? Você tinha que ter falado comigo. Ele não tem nada a ver, ele não é do juvenil. E aí eu já fui começando a descer, subir, descer e subir. Foi quando eu fui embora, exatamente por isso. Quando eu voltei, eu fiquei 1 ano em Poços de Caldas. Quando eu voltei... Caldense, né? No Caldense. Exatamente. Eu não queria ficar por causa disso. Que a impressão que eu tinha do Corinthians era aquilo que eu tinha vivido desde os 10 anos de idade. Não tinha visibilidade, não tinha redes sociais, não tinha nada. Então você não estava sabendo o que estava acontecendo. Eu cheguei querendo ir embora. O Adilson ficou conversando comigo, eu não quis assinar contrato. Eu expliquei para ele por quê. Ele falou assim, Casar, eu estou fazendo eu quero um trabalho diferente. Eu quero ter uma relação diferente com os jogadores. Faz o seguinte, faz um contrato de 3 meses. Se você não gostar, eu te libero para você ir para onde você quiser. Mas eu acho que você tem que dar essa oportunidade. E eu fiquei 3 meses. Pô, aí eu estreiei fazendo 4 gols. No segundo jogo na Bahia, eu fiz mais 1. Aí veio o Carnaval. Aí depois do Carnaval, eu joguei a primeira vez com o Magrão. Foi lá em Fortaleza, contra o Fortaleza. Cara, foi 4-2 para o Corinthians. Eu participei de todos os gols. Eu e o Magrão, a gente tabelava, sabe? Dava a bola para ele fazer o gol, ele tabelava, dava calcanhar. Cara, a primeira vez que eu tinha entrado no campo com o cara. E ali já ficou uma coisa gostosa, tanto para ele como para mim. Porque quando acabou o jogo, eu não tinha amizade com ninguém, não tinha intimidade com ninguém. Então nós jantamos, eu fiquei sentado no sofá, lá na recepção do hotel, e eu não sabia o que eu ia fazer, né? Pô, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui sentado. Aí entrou o Fagner, o Raimundo Fagner. Ele entrou, ele falou, pô, você viu o Magrão por aí? Eu falei, tá, ele tá lá dentro. Aí ele foi lá, aí saiu o Magrão e o Fagner. Aí o Magrão olhou pro sofá e falou assim, ei, garoto, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, vou ficar aqui. Então vem com a gente. E eu saí com os 2. Primeira vez, eu tinha 18 anos ali. Falei, para mim, eu tinha acabado de jogar com o Sócrates e muito bem. Aí eu saio junto com o Fagner, né? Aí a coisa, e o Magrão me deixou muito à vontade, os 2 me deixaram à vontade, e aquilo me seduziu, foi me seduzindo. E aí eu fui percebendo que lá dentro eu tinha caído num grupo que as pessoas pensavam que nem eu. Só que assim, os caras eram mais maduros do que eu.
Eu tinha 18 anos, a média de idade do time do Corinthians era 26, 27, 28, eu tinha 18. Então, cara, eu aprendi muito, principalmente com o Magrão, que a gente andava junto o tempo todo, com o Vladimir e tudo mais, e eu fui desenvolvendo aquilo que eu já tinha dentro de mim. Porque eu não sabia como desenvolver, eu não sabia como colocar em prática, porque quando eu jogava na base, era eu que era daquele jeito. Não tinha outras pessoas, outros carinhas igual a mim. E no profissional eu vi aquilo e fui aprendendo, fui me desenvolvendo. Eu conversava muito com o Magrão, mas muito mesmo. Assim, a gente saía muitas vezes na semana para conversar, e assim, foi passando o tempo, além de jogar bem dentro de campo, né? Nós estamos jogando bem dentro de campo, as coisas começaram a ficar mais legais fora de campo. Chegou a primeira vez que ele me falou assim, ele olhou para minha cara e falou assim, Biguê, ele me chamava de Big, Biguê, é o seguinte, eu olho para você, eu me vejo com 18 anos. Aí, porra, aquilo ali... Aí eu falei rapidamente assim, pô, Magrão, quando eu chegar com 27, eu quero ser que nem você. E aí começou um romance. Começou uma questão de relacionamento amoroso mesmo, sabe? De amor, de querer estar junto, de querer estar ali. De querer ouvir, de querer falar, sabe? De se divertir, sabe? Eu carregava o Magrão para barzinho de rock and roll, ele gostava de sertanejo, ele ficava lá, né? Ele nem tentava me carregar para o barzinho de sertanejo, porque ele sabia que eu não ia, né? Mas eu carregava ele para o rock and roll. Então, assim, e a gente foi construindo coisas ali. A democracia corintiana, na realidade, o rótulo ele veio bem depois, veio quase no meio do ano, depois da Copa de 82, talvez, que nós começamos a jogar com democracia corintiana na camisa. Mas tudo já estava acontecendo democraticamente. Tudo já estava acontecendo, só não tinha um rótulo. Vocês eram perseguidos, são vigiados, né? Vigiados pela ditadura militar. Então, acho que para além dessa coisa mais rebelde, a ditadura via em vocês um risco danado, né? Que eram aqueles caras da consciência, que foram para as diretas já e se colocavam ali. É um pouco neste olhar, né, do desenvolver a consciência, porque a gente está aqui num programa de trabalhadores, né? A gente faz essa disputa. O que é a pauta da classe trabalhadora? Como que a gente tem que discutir o preço do combustível, né? Por que a gente tem esse ser insuportável nos destruindo nesse país? Então, essa experiência, ela tinha livro, trocava livro. Por que vocês eram tão vigiados, né? Porque não era à toa. Deixa eu te falar uma coisa. Você me permite corrigir uma coisinha que você falou? Claro. O cara não é insuportável. Se ele fosse insuportável, estava bom. Sim. O cara é nocivo. O cara é destruidor. O cara está destruindo o país em todos os segmentos do país, né? Nós vamos ter que refazer o país. Eu tenho uma entrevista para a Carta Capital que eu usei isso. Nós vamos ter que refazer. É a refazenda do Gilberto Gil, é refazer a sociedade brasileira como um todo, mas como um todo mesmo, né? Porque está desmoronando o negócio. Em relação à perseguição, foi assim. Os generais ligavam lá no Corinthians, pressionando o presidente Valdemar Pires, falando para ele assim, não é para colocar democracia, o nome democracia na camisa, vocês não podem colocar democracia na camisa. Aí o Valdemar Pires falava para o Adilson vinha fazer uma reunião com a gente e falava assim, ó, gente, é o seguinte, está começando a ficar pesado, os generais estão ligando lá, estão falando para não colocar o nome democracia na camisa. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar democracia na camisa. É o que a gente falava. E aí se colocava. Quando chegou na época da eleição, o Washington teve a ideia de jogar com o dia 15 votos nas costas para incentivar as pessoas a irem votarem. Elas tinham medo. Muita gente pensava que ia lá votar e ia ser preso, né? Por causa que foi a primeira eleição direta depois de 64. E aí, a mesma reunião... Para governador, né, Casão? Para governador. Você vai... os caras não querem que põem dia 15 votos, nós vamos fazer. Coloca. Então, nós começamos a desafiar. Sim. Nós começamos a bancar o negócio. Porque, assim, a gente tinha total consciência que nós dependíamos do resultado do jogo. No futebol, não dá para você fazer nenhum tipo de movimento sem que você jogue bem e ganhe o jogo. É muito ligado isso. Se você joga bem e ganha jogo, você tem... A porta continua aberta, vai indo. Os inimigos ou quem é contra vem atacando, mas não tem força porque o time joga bem, né? E era isso que a gente fazia, jogava muito bem. Só que tinha o seguinte, né? No meu caso, que eu era o cara mais visado, eu era o alvo principal, eu tinha 18 anos, eu
mas na época eu era do rock and roll de verdade. Não ligava, eu tinha a cabeça muito parecida com a do Magrão, no sentido assim, vocês têm que me cobrar o treino e o jogo. A hora que eu estiver livre, eu vou em qualquer lugar. Eu vou num show de rock, vou num barzinho. Ninguém tem que se interessar pela minha vida. Eu tinha essa cabeça. E os caras começaram a dar blitz em mim a semana toda, às vezes 2 vezes no dia, 3, 4 vezes na semana, e muitas delas violentas, muitas delas muito agressivas. Uma bem pesada na Marginal, depois da estreia do Campeonato Paulista, foi Corinthians Santo André de quarta noite, inverno. Eu e 3 amigos, os caras deixaram meus 3 amigos sem roupa na Marginal, e eles me socando o estômago, falando que vocês estavam fumando maconha no carro. Não estavam fumando. Vocês estavam fumando maconha no carro. O cara queria que a gente falasse que estava fumando maconha, de qualquer jeito. Os meus amigos estavam quase falando assim, a gente estava. Né? Porque eles não estavam aguentando os caras ficarem me batendo, né? No estômago, não bateram no rosto, não bateram nada, no estômago. E aí, isso aí foi o ano todo. Então, essa perseguição existiu. Mas eu só fui saber, na realidade, que a gente era espionado por as pessoas do DOPS, foi quando eu fui escrever meu primeiro livro, que o Gilvan falou assim para mim, junto com o Gilvan Ribeiro, né? O Gilvan falou assim, eu acho que me falaram que você tem ficha no DOPS. Eu falei, eu não estou sabendo disso, eu acho que não, Acho que não. Aí ele falou assim, vamos lá, que é aberto agora o DOPS, né? Você pode pedir, você chega lá, o cara te dá uma numeração, você vai procurar a sua vida, ou a vida de quem você quiser, você pode vir qualquer um, pelo menos poderia naquela época. Né? E eu fui com o Gilvan e realmente estava lá. Uma ficha minha, uma ficha do Magrão, uma ficha do Vladimir, escrito, no meu caso, estava escrito um jogo que nós fizemos de manhã com os artistas, num domingo, à noite tinha um show para o PT, em 82, e eu peguei amizade com o Gonzaguinha aquele dia. E nós fomos os últimos a tomar banho e se trocar, que o vestiário estava cheio. O churrasco era lá do outro lado do clube e nós fomos conversando. Eu parava, sentava, conversava. Tomamos cerveja no bar da Torre, até chegar lá do outro lado. Chegamos lá no churrasco, ficamos mais um pouco, eu levei ele para o hotel, voltei, fui para casa, apresentei o show, aí os caras falaram assim, o pessoal da organização do show falou assim para mim, Casão, você precisa fazer uma coisa para nós. Eu falei, tudo bem. Você tem que buscar o Gonzaguinha lá no Tuca, que ele está fazendo o show, porque ele é imprescindível nesse nosso show à noite. Eu falei assim, gente, presta atenção, eu conheci o cara hoje, foi de manhã, eu não sou amigo do cara, eu não conversei com o cara. Aí eles me falaram assim, mas nós conhecemos ele não fica conversando com ninguém. Se ele ficou conversando com você todo aquele tempo, é porque ele gostou de você. Aí eu fui, olha o papo, fui lá, entrei no camarim depois do show, Gonzaga, me pediram para te levar um show, lá. Aí ele falou para mim assim, Casão, eu sou pela democracia, mas eu não sou de partido algum. Eu não vou participar de um show que é direcionado a um partido. Aí eu falei para ele assim, Gonzaga, é o seguinte, esquece partido, o negócio é democracia mesmo. Nós temos que lutar para tirar a ditadura militar, é um negócio democrático. Fiz um mini discurso, né? Aí ele virou para mim e falou assim, moleque, você é bom da fala, hein? Ele falou assim, você me convenceu, você foi convincente. Aí ele foi comigo. Então eu comecei a ter esses envolvimentos, e isso aí estava tudo na ficha lá do DOPS. Esse jogo, outras coisas que eu, o Magrão e o Vladimir fizemos. E assim, eu fiquei mais assustado quando eu escrevi o livro, na realidade, porque naquela época, além de ter 18 anos, eu era irresponsável, rebelde, eu nem imaginava que eu era um alvo desses caras assim, eu não imaginava que eu estava correndo tanto risco, tá? Eu vou pôr o Rovai na roda, e é impressionante, Casão, hoje a gente ter um despresidente, né, que louva um torturador daquele período, né, o Ustra, é barbárie. Rovai, entra na roda, e a gente vai ser bem breve, viu, gente? O Casão fica com a gente pouco tempo, então para todo mundo rodar e conversar com ele. Primeiro, eu queria saudar já a chegada do meu amigo Zé Maria, que chegou aqui, do Sindicato dos Petroleiros, Norte Fluminense. Ô, Casão, então, tá? Lembrando aqui, quando a Fro falou da tua... Aí eu falei, eu joguei bola com o Casão, lá em Praia Grande. Você ainda estava naquela coisa de ir voltar para o profissional mesmo, naquele período. Deve ser 80, 81, 82. 82 não, 82... 82 foi a única vez que eu torci pro Corinthians na vida, e depois disso eu não torci mais, acho que eu cumpri minha sina ali,
torci naquela final de 82 contra o São Paulo, torci como se fosse santista. Era impressionante como aquilo mobilizou, né, a quem era a favor da democracia para que o Corinthians ganhasse aquele jogo. Veio envolvendo outras torcidas. Foi um movimento... Até do São Paulo. Do São Paulo. Que era o time dos caras da ditadura, do Naldo Natel, do Paulo Egídio, do Maluf. Não, mas esses caras eram presidentes do São Paulo, mas não representavam toda a torcida do São Paulo. Eu acho que tinha muita gente da torcida que pensava igual a eles, mas muita gente da torcida do São Paulo era democrática, cara. Não tem dúvida. Eu acredito até que simbolicamente, né? Acredito até que torceram para o São Paulo no jogo, mas não ficaram tristes quando o Corinthians ganhou. O Corinthians ganhou. 2 gols de Birubiru e um teu, né? Sim. Aí eu estava pensando, a pergunta que eu ia te fazer acaba tendo relação com isso, porque é o seguinte, hoje em dia, o futebol se profissionalizou muito em relação àquele tempo, não tem comparação. Você está contando da história dos contratos, como eram feitos, aí tem outra minissérie sobre o Bangu, lá, o Bicheiro. O Castor de Andrade. O Castor, como ele fazia, era outro mundo. Aí eu te pergunto, essa ultraprofissionalização do futebol acabou construindo jogadores que são robotizados, que são absolutamente neoliberais, que não conseguem falar por si e que, na verdade, são empresas de interesses e aí acabam reproduzindo essa lógica do mercado? O pacote da mudança é bem grande, né? Não foi só a profissionalização que fez a mudança da cabeça dos jogadores, né? Foi um monte de coisa. Primeiro, vamos começar com assim, o mundo dos anos 90 para trás era Estou falando o mundo do futebol, tá? Só para explicar, porque eu não considero o mundo do futebol. Eu falei hoje à tarde, não existe no universo do futebol. O futebol faz parte da sociedade brasileira. Muita gente trata o futebol, que aí você vai no estádio, pode agredir o jogador, pode ser homofóbico, pode ser racista, pode ser machista, que não tem problema nenhum, porque é o universo do futebol. Eu não vejo assim. O futebol faz parte do universo da sociedade. Os crimes são iguais, só não são tratados como é tratado aqui fora. Apesar que agora não estão nem tratando também crime como crime, né? Muitos crimes não são tratados. Muitos crimes vão para sigilo de 100 anos, né? Então, Então, assim, o que eu acho é o seguinte, a mudança do mundo, vamos lá, do futebol. Os caras são mais fortes, o futebol ficou mais agressivo, no bom sentido, ficou mais intenso, tem mais confronto físico, né? Menos técnica, menos tempo para pensar. Então, na parte futebolística, aquela plástica, aquela coisa que a gente via dos anos 90 para trás, a gente não vê mais. Não vê mais. É raro. Quando o cara pega na bola, tem 5 querendo atropelar o cara. Então, o futebol mudou dentro do campo. E fora, os jogadores começaram a ganhar muito. Muito no sentido que eu estou falando é o seguinte, eles ganham o que eles merecem. Eu não vou discutir que o cara ganha. Claro. O mundo do futebol hoje paga isso. Os caras são bons, têm bom contato, bom empresário, vão para os times da Europa, os caras oferecem uma puta de uma grana, tem que assinar mesmo e ganhar tudo que pode. Porque o talento tem preço. O talento tem preço. Tá? Então, por exemplo, vou pegar o Neymar. O Neymar é talentosíssimo. Eu não acho que ele não está bem, eu estou criticando ele faz um bom tempo, mas não dá para discutir o talento dele. E ele ganha o que ele ganha por causa do talento dele. Então, isso eu acho justo para o jogador de futebol. O que não me entra, que eu não consigo assim, entender, é a distância que eles se colocam da sociedade, né? Então, por exemplo... E da classe social que eles vieram, né, Casão? Então, exatamente. Primeiro, tem um monte de assessor. Os assessores é que comandam o negócio. Muita coisa não chega no cara. A gente nem tem certeza se os caras não têm interesse entre outras coisas, de outras coisas. A gente não sabe com certeza, porque tem esses caras que bloqueiam. Muita coisa que chega nesses caras, eles nem passam para o jogador, porque eles acham que não é interessante, vai perder seguidores nas redes sociais, vão receber ataques nas redes sociais, então não chega, né? Mas eu vejo o seguinte, os caras são distantes da realidade, né? Eu falei hoje na Carta Capital, eu falei exatamente o seguinte, os caras, a maioria dos jogadores de futebol vem de uma família difícil,
Muitos vêm da favela, muitos com muitos irmãos, dificuldade, às vezes passa fome, e esse jogador, esse garoto, ele resolve o problema familiar, tá? Ganha muito dinheiro com mérito e começa a resolver o problema da família. Mas depois de uns 10 anos, que já está na Europa há muito tempo, parece que ele acha que a situação atual dele sempre foi aquela. Parece que fica distante da raiz, sabe? Parece que fica distante do que é a realidade do futebol brasileiro. Então, cada um faz o que quer. Mas eu vou dar um exemplo. Pô, os jogadores postam Ferrari, postam iates, postam mansões, postam festas. E a realidade do povo brasileiro nesse momento não é essa. Os caras, a grande maioria, não tem o que comer, né? Não vai nem para estádio, Casão. Não pode nem ver jogo. Esse tipo de postagem, por exemplo, é para quem tem café, almoço e janta. Tá? Quem tem café, almoço e janta vai achar engraçado o cara, pô, a Ferrari do cara, a mansão do cara e tal. Mas quem não tem uma refeição por dia, quem tem 4, 5 filhos e está desempregado, com a inflação lá em cima, com o preço dos alimentos lá em cima, não acha engraçado quando alguém fica ostentando alguma coisa, porque fica muito distante da realidade dessas pessoas, que é a maioria do país, né? Então, as mudanças... E aí eles ficam distantes da realidade, não conseguem se posicionar. Eu vou pegar o exemplo do Richarlison, que está no Tottenham agora, tá? O Richarlison é um jogador que se posiciona, né? Verdade. Muitas vezes ele se posicionou. Por que ele se posiciona? Vou te falar. Porque o staff dele é preocupado com isso. O staff dele deve também ajudá-lo, o Richarlison, está acontecendo isso, aquilo no Brasil, tal. Você não acha que nós devemos... você não acha que você deve se manifestar, se posicionar? Eu acho que ele fala assim, porra, realmente quero. Aí o staff dele ajuda ele a colocar ali uma coisa na internet, apoiando, sendo solidário, fazendo críticas. Então depende muito das pessoas que estão ao redor também. A responsabilidade não pode ser jogada em cima exclusivamente do jogador. Por quê? Eles treinam pra caramba, muitas competições na Europa, importante, a pressão é grande, porque é Champions League, que é campeonato inglês, campeonato italiano, enfim, a cobrança, a cabeça desses caras lá, eu sei porque eu joguei 7 anos lá, em outro período, mas eu sei como é profissional o negócio, como é exigente o negócio. Você fica muito focado nos seus treinos, nos seus jogos, no que você tem que fazer. E às vezes você sai um pouco você não tem tempo, um pouco de parar para olhar o que está acontecendo do outro lado do mundo, né? Para isso tem staff, né, que vai e mostra a realidade do cara, lá está acontecendo isso e isso. Você quer se posicionar a favor disso, apoiando aquilo, pedir a vacina? Você quer se posicionar para ajudar as pessoas a entenderem que tem que usar máscara, que não pode ter aglomeração? Enfim, todas essas coisas. E ninguém fez. Só o Richarlison fazia, porque tem um staff preocupado com isso. Então, o desinteresse deles hoje é um pacote, né? É o pacote de um staff, que você depende de um staff, é o pacote de você ficar distante da realidade por muito tempo, né? Você muda a sua realidade, mas a realidade do país não muda. Então, aí você fica distante da sua raiz, né? E aí você fica só fazendo coisas de gente que é milionária há 300 anos, e o cara não é, o cara tá ficando. Defendendo valores, né, dessa classe. Perde valores, perde os princípios, ou fica distante dos princípios e dos valores, né? É por isso, Walter, é por isso que a gente gosta tanto de você, que você nunca perdeu isso. Deixa eu trazer para essa roda o Leone, depois a gente vem com o Zé Maria e o Vitor. E aí, Casão, seu fã. A gente tem vários amigos em comum. Hoje eu estava falando com o Bruno Mazeu sobre você, que gosta muito de você, para saber até que tipo de música você gosta, mas quem de rock você gosta. Falou que você gosta de Black Sabbath, que gosta de The Who. Tô vendo a foto do Pete Townsend aí atrás. Janis Joplin, John Lennon, B.B. King. Exatamente. Eu vim até vestido de roqueiro, que vai lá, Rolling Stones. Eu tô psicodélico, ó. É rock psicodélico. Eu sou o roqueiro da roda aqui. Daí eu queria falar sobre rock and roll. A gente pega uma época, né, feito os anos 60, anos 70, né, que o rock and roll era muito irreverente, era muito revolucionário. E olhando hoje em dia o rock and roll, acho que o rock ficou meio fascista, principalmente a galera heavy metal, né? Assim, você vê o Eric Clapton anti-vacina, o Roger, né, apoiando o Bolsonaro. E aí eu penso, o rock era mais hedonista do que revolucionário, fora, sei lá, The Clash, né, Rage Against the Machine.
era mais uma coisa de costumes do que realmente de apoiar a classe operária. Eu acho que nunca ninguém falou em emprego, em renda e nada disso. E eu fico pensando, o rock já era conservador nesse sentido e a gente não percebia, ou ele ficou mais conservador com o tempo? Eu tenho 40 anos de carreira, então eu sei que as pessoas ficaram mais conservadoras. Mas olhando para trás, tem um certo conservadorismo já ali no começo, principalmente dessa galera mais testosterona, né? Mais heavy metal, hardcore, assim. Tem supremacista branco nessa galera também, né? O que eu acho assim, naquela época, a importância do rock and roll, no final dos anos 60, teve a importância do rock psicodélico, né? De você fazer viagens, você ter uma mente mais ampla. Eu acho que isso já era um funcionamento muito positivo para a sociedade mundial, e também a agressividade, né? A atitude. Na nossa época, Leone, o que se falava do rock? Rock é atitude. Né? Por que se falava rock e atitude? Porque a sociedade não tinha atitude. Nós vivíamos uma ditadura militar e, assim, quem tinha atitude era preso, era torturado, era morto, era jogado no mar dentro de um saco, enfim, tinha todas essas ameaças. E o rock and roll, né? Pelo menos no meu caso, eu era muito incentivado pelo rock and roll, sabe? Eu sou rock and roll desde garoto. Então, aquela coisa de rock and roll e atitude, eu abracei logo cedo. E aquilo entrou mesmo na minha corrente sanguínea, o meu negócio de rock e atitude. E por muito tempo, a atitude do rock ela foi importante para a sociedade mundial. Mas aí chegou um momento, Leone, que o rock teve mesmo que tomar atitude. E aí nós começamos a ser surpreendidos por atitudes que a gente não esperava. De muita gente das antigas. Eric Clapton, você falou. O Roger é meu amigo. Faz tempo que eu não vejo ele, mas ele é muito meu amigo. Não, ele é bolsonarista, o problema é dele. É uma opção. Mas, assim, nunca ninguém se mostrou dessa maneira, né? Tiveram a oportunidade de se mostrar dessa maneira. Depois que caiu a ditadura e o país começou a virar democrático, esses caras poderiam se manifestar contra a democracia. Porque eles estão se manifestando hoje, né? Depois que o Bolsonaro apareceu, depois que o Trump apareceu, eles criaram coragem de se manifestar contra uma democracia ou a favor de um cara completamente descompensado, no mínimo, né, que nós temos aqui no país. Não é ele, né? É a família. Vamos colocar a coisa direito aí. A bomba não é só com o presidente. A família dele é uma coisa assim do outro mundo, né? Do outro mundo. Todo o ministério, todo mundo que está nesse governo, Casão. Então, exatamente. Aí, o que acontece? Nós ficamos surpreendidos, o Leone. Eu fiquei surpreso com o Eric Clapton, decepcionado. Mas eu não consigo deixar de ouvir o Eric Clapton. Eu não consigo tirar o quadro que me fizeram do Eric Clapton dali. Porque eu olho para o Eric Clapton, eu olho o rock and roll, sabe? A parte pessoal dele, já esqueci. Não faz. Eu já tive muita vontade de conhecer o Eric Clapton, porque ele me ajudou muito na minha internação. Quando eu estava internado, eu fiquei uns 4, 5 meses revoltado, não queria me tratar, achava que eu não era doente. Eu ganhei no Natal, lá dentro da clínica, que eu fiquei 1 ano, passei o Natal lá, fizemos amigo secreto, e uma paciente me deu a biografia do Eric Clapton. E eu li a biografia do Eric Clapton e vi toda a história do cara. O cara se internou diversas vezes por drogas diferentes. Ele sempre foi dependente de alguma coisa. Heroína, cocaína, álcool, remédio, às vezes de tudo, às vezes de 2. Enfim, o cara teve que se internar diversas vezes para se libertar de um monte de drogas que ele usava. E aquele livro lá, quando eu acabei de ler, eu falei assim, cara... Eu consigo ser que nem esse cara, eu consigo também sair dessa. Eu vou conseguir também me recuperar, eu não posso me entregar. Porque eu estava entregue, eu achava que eu era daquele jeito mesmo, sabe aquele negócio? Eu sou assim mesmo, nunca vou parar. Eu falava na roda de grupo terapêutico, eu falava para os psicólogos assim, eu não me vejo lá na frente sem usar droga, gente, desculpa, mas eu começo a olhar para o meu futuro, eu não me vejo. Eu não consigo me ver daqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu quero administrar, eu falava. E não, quando eu li o livro do Eric Clapton, eu falei, eu não quero administrar nada, eu quero parar mesmo, eu quero ir para cima. Então ele me ajudou muito. Então eu tenho um respeito, uma consideração pela obra do Eric Clapton e por esse livro. Aí o lado pessoal dele eu me decepcionei mesmo e, sabe, não levo muito em consideração. Mas eu acho que eu vejo um pouco por aí, Leone. Eu acho que a nossa geração... a gente queria a atitude do rock, o rock era atitude e o rock tinha atitude, né? Atitude dentro do mundo rock and roll. Mas quando precisou sair dessa bolha e ter atitude mesmo
para mostrar a cara. Aí eles mostraram uma cara que a gente não sabia que eles tinham, né? Exatamente. Não, e o Eric Clapton, você falou bem assim, ele dá muito do dinheiro que ele ganha para ajudar pessoas a saírem do vício, né? Porque ele sabe o problema disso. Porque o rock and roll tem essa coisa do herói romântico, né? Do cara que vai morrer cedo, que vai se acabar. Tem o Jimi Hendrix, tem Amy Winehouse, tem Kurt Cobain, não sei o quê. Jim Morrison, Janis Joplin. E a gente acha que isso aqui é legal, mas esses caras Leone, Robert Johnson foi o primeiro a morrer com 27 anos. O pai do blues, lá nos anos 30. O primeiro cara que apareceu. Aquela história do pacto com o diabo, né? O filme Encruzilhada, que conta a história dele. A história diz que ele não tocava nada, e aí, de repente, ele sumiu por uns 3 meses. Quando ele voltou, ele virou o pai do blues. Ele virou a referência do mundo do blues. E ele morreu com 27 anos. Então, já veio lá dos anos 30, né? Essa questão do ídolo morrer com 27 anos, né? Morrer jovem, eu não quero envelhecer. 30 anos é velho. Na minha época, os caras falavam, pô, 30 anos o cara é velho. Cara, eu tô com 59 e me sinto jovem do mesmo jeito que eu era antes, sabe? Então, eu acho que essa cultura mesmo do morre cedo, do rock and roll, ela foi mudando, ela foi modificando, ela foi mudando o sentido do negócio, né? O sentido, aquilo que nós estamos conversando, que você sabe muito bem, aquela questão de, cara, eu sou roqueiro porque o rock é atitude, eu sou roqueiro porque eu vou para cima, eu sou rebelde, eu não tenho medo de nada, eu vou encarar, eu vou lá. Isso aí, no meu caso, ele existiu mesmo, porque eu tive que ter atitude e tive que ser muito rock, eu tive que ser punk rock, Leone, para sair do meu vício. Punk rock and roll não era suficiente. Heavy metal não era suficiente, eu precisava de paulada mesmo. E aí, esse livro do cara e a importância do rock and roll que tem dentro de mim me ajudou pra caramba. Walter, eu vou já deixar aqui um convite para você. Só um pouquinho, que eu queria muito voltar nesse assunto, a gente não vai ter tempo, porque você tá corridão, mas eu queria, tipo, você e o Dexter, por exemplo. A gente, num papo aqui nosso, O Dexter do rap? O rapper, o Anjo. Meu amigo parceiro, vai ser fácil. Sim. Eu sou apaixonado por rap, gente. E a gente chama o Leone aqui também para a gente fazer um papo sobre essa questão que eu acho muito importante, Casão. Você vem fazendo um trabalho incrível e eu acho que você tem essa generosidade de dialogar com pessoas, inclusive, de espectro diferente da sua ideologia, como você fez com a Tabata, tal, porque você tem esse compromisso muito sério de lutar contra a dependência química, né, de ajudar a juventude e tal. E aí eu acho que o seu papo é muito legal para a gente fazer este papo num programa especial. Rapidinho, só uma coisinha que o Leone falou. O Eric Clapton ele tem clínicas de dependência química que chama Crossroad, que é o nome da música. Crossroad é a encruzilhada, que é a clínica do Eric Clapton. Por muito tempo, todos os anos, ele fazia um festival de guitarristas e toda a renda ali que entrava, todo o patrocínio, a grana ia para as clínicas para ajudar os internados da clínica dele, Crossroad, de dependência química. Quem é que me chamou, Fro? Só queria pedir para o Guilherme colocar aqui um desenho do João Pedro Autista, que está nos assistindo aqui, e ele tem 18 anos, Casão, ele é da Bahia, e é uma figura que participa de quase toda a comunidade dos blogs progressistas, está fazendo desenho, e o João Pedro te manda um beijo, um abraço, diz que é teu fã, e depois, se você quiser, ele te manda esse desenho. Olha só, me mandaram esse desenho. Eu não encontrei um modo de responder para ele, mas já que você falou que ele está acompanhando, cara, eu quero agradecer, um super artista, super talentoso, cara, muita sensibilidade nos traços, né? Muita sensibilidade. Eu quero mandar um beijo para ele, muito obrigado mesmo por você ter a ideia de fazer um desenho sobre mim, né? Achei legal, e achei até que eu fiquei melhor no desenho. Muito bem, vamos lá, Zé Maria, vem para a roda. Pessoal, boa noite, Casão, boa noite aí, Vitor, a Maria Fro, o Leone, o Rovai. Eu hoje tô de Lula, ó. Então, tô de Lula. É rock and roll, né? Rock and roll. Metaleiro. E também é corintiano, diga-se de passagem.
Exatamente. Nem todo mundo é perfeito, né, Vitor? Casão, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: todos nós sabemos o papel que a Rede Globo teve nesse processo de deteriorização do Estado brasileiro, desde o ataque ao golpe da Dilma até a eleição dessa coisa que está aí. E você trabalhava na Globo. E todo mundo sabe também do seu posicionamento muito forte. Você nunca fugiu de dividida, tanto dentro das 4 linhas como fora delas. Como é que foi esse relacionamento seu dentro da Globo até o rompimento que se deu há poucos dias atrás? Cara, eu acho que assim... Eu não mudei desde quando eu cheguei na TV Globo. Em 97, eu fui contratado, quando eu trabalhava na ESPN Brasil. Eu fiquei em 96 até metade de 97, e o saudoso Marco Mora, que era um diretor da TV Globo, muito bom mesmo, me contratou, e ele falou para mim assim: ó, eu tô contratando o comentarista da ESPN, hein? Eu tô contratando aquele cara que dá opinião direta, aquele cara que não tem medo de falar, aquele cara, não vem aqui na TV Globo mudar o seu comportamento porque é TV Globo, senão eu quero você daquele jeito. Ok, quando ele me falou isso, eu entendi que eu tinha liberdade, que eu poderia me posicionar, tá? É claro que eu cheguei em 97, a época era outra, não tinha esse radicalismo total hoje, não tinha essa guerra toda, e os meus posicionamentos sempre foram mais... As críticas foram sempre mais incisivas no meu trabalho, no futebol. Eu colocava a sociedade dentro dos meus comentários, eu colocava... eu mostrava o problema da sociedade através do campo de futebol, né? O estádio de futebol. Eu acho que o maior espelho da nossa sociedade, como ela está hoje, é o estádio de futebol. Porque você entra lá, tem racismo, homofobia, machismo, violência, agressão, invasão de campo, sinalizador, tem tudo dentro do estádio de futebol. Então, o estádio de futebol no Brasil hoje representa a sociedade brasileira. E isso eu fiz o meu papel o tempo todo, desde quando eu estive lá. Nunca ninguém chegou para mim e falou assim: você não pode falar isso. Ó, essa questão você não pode falar, ou maneira, nunca falaram isso para mim. E aí, desde 17, na realidade, eu estou em conflito de opiniões com o novo presidente. Antes mesmo dele ser presidente, cara, ele editou uma parte de uma entrevista que eu dei para o programa Morning Show, lá na Jovem Pan, que era o Edgar Piccoli, que era da MTV, meu amigo e tal. Fui lá, contei toda a minha história, por causa que tinha lançado o meu livro. Eu contei da admiração, da história de Lúcifer. Não sou satanista e nunca fui, muito pelo contrário, eu tenho uma fé em Cristo do caramba. Mas contei isso e contei o meu relacionamento com Cristo, que eu tenho uma fé mesmo, eu não tenho religião, eu não vou em templo nenhum. Mas a minha relação com Cristo, ela é fiel, porque eu sei, eu tive momentos de visões demoníacas e tal aqui na minha casa que eu sinto que Cristo me ajudou, porque ali eu não tinha saída. Além de surto psicótico, eu tive visões mesmo, beleza. E ele editou uma parte, só essa partezinha que eu falava de Lúcifer, e gravou um vídeo e falou assim: ó, o cara que vocês ouvem toda quarta-feira e domingo na TV Globo, o cara é satanista. Cara, isso eu achei uma covardia, de uma maldade, de uma perversidade, de uma crueldade enorme, porque eu fiquei surpreso, eu não sabia que ele era daquele jeito. Eu não queria o cara, mas eu não sabia que o cara não tinha lei na cabeça dele, não tinha regras, não tinha respeito, não tinha nada. Cara, aí eu dei uma entrevista para Playboy e falei. Eu expliquei tudo isso que eu estou explicando para vocês. E eu continuei de 17 me posicionando, 18, o tempo todo, cara. Eu nunca deixei. Eu fui na Fátima uma semana, 15 dias antes de eu sair da TV Globo, e falei o que eu achava do governo Bolsonaro, que era covarde, que é perverso, que é cruel e que é mentiroso. Eu acho que tem essas 4 características, são as mais marcantes do governo dele. E aí tem um monte de outras, né? Não respeita a lei nenhuma, né? É proibido andar de moto sem capacete. O cara faz de moto sem capacete. Era proibido, durante a pandemia, entrar numa padaria, comprar alguma coisa para comer e comer lá dentro. O cara entrava e comia lá dentro. Era obrigatório o uso de máscara e era proibido a aglomeração. O cara não usava máscara e fazia aglomeração. Então, cara, isso daí não dá para você ficar batido, mesmo em qualquer lugar que você trabalhe. Isso aí, tudo bem. Eu banquei as minhas opiniões. Eu não sabia qual que seria a reação, que a direção da Globo ia pensar, nem nada. Era uma coisa dentro de mim. Eu não vou me omitir do que acontece dentro da sociedade brasileira, porque antes de qualquer coisa,
Antes de eu ter sido jogador, antes de escrever livro, antes de sair uma série, antes de eu ser comentarista, eu sou cidadão brasileiro. Eu sou cidadão brasileiro. A minha profissão, ela vem depois. Tanto faz a minha profissão. O mais importante para mim é que eu sou cidadão brasileiro e tenho dentro de mim a obrigação de me posicionar nas coisas que eu acho que está errada ou que está acontecendo fora de contexto de uma sociedade democrática, né? Então eu sempre me posicionei, nunca deixei, nunca falaram nada. Teve um desgaste final. A separação foi a melhor coisa que poderia acontecer para os dois lados. Para mim, estava lá há 25 anos, passei os melhores momentos, talvez, da TV Globo, a era de ouro do esporte, sabe? Nós viajamos para o mundo todo para fazer jogos, estava sempre presente e tal, foi maravilhoso. Fala e agora... um pouquinho desse desgaste final aí que você falou, você disse, olha, foi um divórcio, né? Amigável, mas teve um desgaste. Esse desgaste tem a ver com esse seu posicionamento? Eu não sei, porque eu nunca recebi censura. Nunca ninguém falou para mim, ó, melhor se diminuir de falar. Não fala sempre de política, tal. Ninguém me falou nada. Então, o desgaste que aconteceu foi realmente de uma distância de ideias de como dirigir ou como trabalhar dentro do esporte. Foi ficando distante. O esporte saiu do jornalismo e foi para o entretenimento. E aí tudo começou a ser muito engraçado. Tudo é obrigado a tudo ter uma gracinha, tudo ser uma coisa mais entretenimento. E eu venho da escola da TV Globo dos anos 90, que o esporte era jornalismo, era informação, era uma coisa séria. E para mim é sério, cara. Para mim é sério, bicho. Para jogador de futebol é sério. Como eu falei antes, os caras, muitos saem da favela, não tem dinheiro, passa fome e resolve a vida com futebol. O que tem de engraçado nisso? Que tipo de piadinha você vai fazer com isso? Sabe? Minha vida também não foi difícil. Eu tive um pai que era alcoólatra, minha irmã morreu com 22 anos, eu tive mil problemas emocionais, sabe? E o futebol foi me dando a oportunidade de começar a conviver com outras pessoas, com outras cabeças, fui, sabe, melhorando. Tive meus problemas mais para frente com drogas, mas pelo menos eu vivi por muito tempo numa relação boa com as pessoas e comigo mesmo. Graças ao futebol, cara. O que eu vou fazer piada disso? Pô, eu não faço. Eu não faço. Tá? Então, eu acho que isso foi desgastando. Tá bom. Uma das coisas que foi desgastando foi isso. Tá bom. Eu vou fazer um merchan aqui, gente. Ó, nós estamos com o autor do Como Derrotar o Fascismo. E a gente tem feito o seguinte. O livro do Rovai. É o livro do Rovai, Casão. A gente vai te mandar um, tá? Eu espero. Mas... Com autógrafo e tudo mais, né? Com autógrafo do Rovai e tudo. Também quero, hein? Também quero. Olha, Leone, pode deixar, meu irmão. Galera, é o seguinte... Quero ver se a gente se encontra aí. Vou ficar 23 então, ó, 30, aí te levo. Bora lá. A gente tá mandando para vocês R$50. Vocês mandam um Pix de R$50. Esse Pix que tá aí na cabecinha do Rovai, Revista Fórum. E a gente manda sem cobrar o correio, etc. Tal. A ex-ministra... Manda o comprovante do Pix para mim, renato.rovai@gmail.com. Gui, bota aí o renato.rovai@gmail.com. E aí a gente tem 2 livros que a Tereza Campelo acabou de lançar, Da Fome à Fome, né, a ex-ministra do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Muito bom o livro, recupera o José de Castro, recupera toda a política que fez o Brasil sair da fome e voltar para a fome. Ela doou 2 livros, então a gente também vai pedir para quem quiser, faça o Pix de 50 e manda o e-mail para nós que a gente manda o livro. O Luiz Felipe Miguel doou 10 livros para nós. Lembra? Democracia na Periferia. Uma livraria de livros. A gente tem que estimular a galera a ler livro, gente. Aí eu vou fazer um pedido para o Casão. Casão, ó, a gente está com travessia aqui. Doa pra gente uns 10 livros pra gente fazer aqui. Eu vou mandar um pouco de cada um. Eu tenho 3, né? Casagrande e Seus Demônios, Sócrates e Casagrande, Uma História de Amor, e Travessia. Eu vou mandar alguns para vocês, sim. Fechado, ó, tá vendo? Quem não chora não mama. A gente tem que fazer essas paradinhas aqui. Maria, posso falar uma coisinha antes que termine, que é uma coisa importante que eu tenho um trabalho muito forte com os povos indígenas, com as lideranças indígenas. Olha só. E o meu trabalho com eles,
O que eu me comprometi com eles é com eventos de divulgação, visibilidade dos povos indígenas. Eles me pedem muito visibilidade. Então, assim, dia 11 de agosto, numa aldeia indígena lá em Minas Gerais, que nós não sabemos ainda qual vai ser, estão sendo visitadas várias. Eu estou organizando um evento junto com a Célia Chacriabá, a Sônia Guajajara, que se chama assim, sem demarcação de terra não tem jogo. Então, vai ser assim, vai ser uma terra indígena mesmo, não é um campo de futebol, nós vamos demarcar o campo de futebol ali com cal, para ter a representatividade de uma demarcação de terra de verdade. Muitos artistas já estão confirmados, mas muitos mesmo, da música, do teatro, do cinema, atores, atrizes, várias pessoas, assim, eu não vou dar alguns nomes, senão eu vou esquecer de um monte, e aí fica desagradável, mas são vários. Depois eu posso até mandar para você falar num outro programa. Não, então vai ser dia 11 de agosto. Faz matéria, Casão, aqui na Fórum. Então, vai ser muito importante, porque a coisa mais importante mesmo é da questão das reuniões que eu tive com eles, eles me pedem muita visibilidade. As pessoas precisam saber o que são os povos indígenas. Cara, os caras jogam futebol, os caras jogam vôlei, os caras têm esporte, os caras têm escola, as crianças estudam, tem trabalho, tem tudo, cara, sabe? Então, as pessoas precisam saber o que os nossos povos indígenas, a importância, a gigante importância que os povos indígenas têm para a nossa sociedade brasileira, né? Fora a proteção que eles tentam fazer da Amazônia, que hoje eles não estão conseguindo porque são assassinados, não tem proteção. Vocês viram o que aconteceu com o Dom, com o Bruno, aquilo acontece constantemente com os povos indígenas também. Então, esse evento é muito para isso, tá? Se vocês puderem dar uma força aí... Vamos repercutir na Fórum, Casão. Antes de passar para o Vitor, eu quero ler aqui um superchat, porque aí eu vou aproveitar ao vivo. Gerson Castelano diz o seguinte: Casão e Leone, eu e Zé Maria queremos entregar para vocês um jaleco da FUP, pelo posicionamento que vocês têm e representam em muitas nossas posições. Bora marcar? Zé Maria, isso te lembra alguma coisa, Zé Maria? Claro que lembra, rapaz. Eu lembro que eu estou te devendo um jaleco, mas você falou que você vai vir no Rio e vai pegar no Rio. Semana de 22 a 30 eu vou ficar no Rio para pegar esse jaleco. Aproveita, Zé Maria, e manda o meu também, porque eu não tenho. Gente, agora sim, a gente aproveita tudo aqui para lavar a roupa. Vitor Farinelli, você tem a honra, né, de encerrar essa rodada aí com o Casão, e se Casão demorar um pouquinho mais, a gente super ajuda e agradece, Casão. Aí, Casão, boa tarde ou boa noite já, né? Prazer aí, como jornalista e como corintiano, participar dessa entrevista. E a minha pergunta tem a ver mais com uma problemática que tem a ver com o torcedor, né? Você não acha que a violência nos estádios tem servido para potenciar um processo de elitização do futebol brasileiro, parecido com o que aconteceu na Inglaterra na época da Margaret Thatcher? E se você concorda com isso, também não acha que caberia à esquerda propor uma solução alternativa para combater essa violência? Claro, ninguém quer isso, né? Mas sem afastar o povão dos estádios, sem afastar o trabalhador mais pobre, que, de repente, às vezes, até o cara que é mais apaixonado pelo futebol? Eu acho assim, eu tenho uma ideia muito direta sobre esse assunto. Como eu falei, para mim, o futebol não é um universo separado do nosso universo da sociedade, não é. Então, é aquilo que eu falei antes, o reflexo da sociedade vai lá para dentro do estádio. O futebol tem violência porque a sociedade é violenta. No futebol tem racismo porque a sociedade é racista. Homofobia porque a sociedade é homofóbica. Machismo porque a sociedade é machista. Então, eu acho que a mudança tem que vir da sociedade para o estádio, não do estádio para a sociedade. Porque dentro do estádio tem muito menos gente violentas do que tem na sociedade hoje em dia, né? O presidente Bolsonaro, ele alimenta essa violência, sempre alimentou essa violência, sempre disse sobre as armas, sobre a liberação das armas, facilidade de comprar, facilidade de ter o certificado de caçador. Então, a sociedade está violenta. Semana passada foi assassinado um líder petista lá em Foz do Iguaçu. Então, aquilo ali foi o pontapé inicial, sabe, de assim, podem matar quem vocês quiserem. Começou o jogo começou.
E a gente não tem o que fazer, a não ser esperar que o próprio governo tem que proteger. É o papel do governo proteger a sociedade. Então, o futebol, o que está acontecendo no futebol está acontecendo na sociedade. Só que no futebol é uma coisa que tem mais visibilidade, é muito concentrada no mesmo lugar, mas é muito menos violento do que tem a sociedade hoje. Se a gente for pegar o que acontece na sociedade e o que acontece num jogo de futebol, é desproporcional. Então, o que nós temos que mudar é a nossa sociedade, a educação da nossa sociedade. Para quê? Porque o torcedor está dentro da sociedade, ele vai para dentro do estádio, se ele for educado, se ele tiver princípios e valores, não vai ter violência. Agora, quem for para o estádio, se tiver ódio dentro dele, ódio no coração, é violento, não tem princípios e valores do bem, da paz, do amor, vai ter violência. Então, eu não concordo, às vezes, com o exemplo do futebol, do estádio do futebol, como a violência do país. Eu não acho. Não pode ser, só tem visibilidade ali. É um grupo concentrado de pessoas ali, aí acontece violência, sai no mundo todo, né? Passa em todos os programas de esporte, passa em todo lugar. Mas e o que acontece no país? Quanto estupro acontece no país a cada 2, 3 minutos de garotas, de mulheres? Quantas mulheres são violentadas, agredidas? Quantos feminicídios tem na sociedade? Quantas ameaças tem? Quantas agressões tem na sociedade em relação ao que acontece numa partida de futebol? É desproporcional. O que nós temos que mudar é a mentalidade da sociedade. O que nós temos, a educação, não só a educação propriamente dita, como a educação dos princípios, dos valores, a educação dos relacionamentos, a educação contra o preconceito antirracista. Tem um monte de trabalho de educação que nós estamos fazendo na nossa sociedade para que dentro do campo não aconteça o que está acontecendo. Sabe? Casão. Só uma coisa, muita gente fala assim, pô, mas que nem eu sempre critiquei a violência e sempre relacionei com o governo Bolsonaro. Aí vem os bolsonaristas e falam assim, pô, quer dizer que antigamente não tinha violência? Antigamente sempre teve violência, mas nunca teve um presidente que incentivava a violência. Potencializa, né? Potencializa. Mas em paralelo a isso também não tem uma elitização que precisaria ser revista? Isso é outro caso. O lance é o seguinte, fizeram arenas, gastaram uma grana e tiraram realmente o espaço dos torcedores mais raiz, aqueles torcedores que vêm de uma classe mais pobre, que ia para o estádio para se divertir, que era o único divertimento que eles podiam ter, era ir no estádio, a geral do Maracanã, sabe? Os torcedores grudados na grade do Pacaembu, não tem mais. Então, eram os espaços, arquibancada, sem numeração, não tem mais. Ficou melhor? Ficou. Os banheiros são limpos, as cabines de transmissões são melhores, o pessoal entra mais fácil no estádio, senta mais fácil, mas não tem mais o espaço para as pessoas que têm mais dificuldade, que não tem grana. Porque antigamente eu lembrava assim, o cara falava assim, pô, eu não vou comprar leite hoje, mas domingo eu vou lá ver o Coringão no Pacaembu, que se o Coringão ganhar, vale a pena. Né? E eles não podem falar mais isso. Eles não podem falar mais isso, porque eles não conseguem comprar o leite e não ia ter nem ingresso, não passa nem perto de um ingresso, o dinheiro que essas pessoas têm. E hoje a preocupação maior mesmo é a alimentação da sociedade, né? Não é o jogo de futebol. Então só vai para lá, é aquilo que eu estou te falando. Só vai para lá quem tem café da manhã, almoço e janta. Só entra no estádio quem toma café da manhã, que tem um almoço legal, que tem um chá da tarde, que tem janta. Essas pessoas podem ir no estádio. Aquelas pessoas que só têm uma refeição, ou no máximo 2, elas não conseguem ir para o estádio porque não tem dinheiro para ir. Isso é uma pena. Não sei como vai fazer para mudar. Não tenho ideia como fazer para mudar. Casão, o Anderson, que é um jornalista nosso aqui da Fórum, tinha mandado uma pergunta para você. Eu vou deixar só no ar, porque eu quero você aqui de volta. A gente quer você aqui mais vezes na Fórum, porque tem muita coisa para a gente discutir. Ele lembrou, na época da democracia corintiana, que o Vladimir saiu do estádio e ele voltou sem o crachá e foi proibido de entrar. Então, ele chamou a atenção para o racismo, né? E que isso continua, você acabou de colocar. Ele pergunta se não, e acho que tem um pouco a ver com a pergunta do Vitor, se não se podia fazer mais, né? A gente vê, por exemplo, o Bahia. O Bahia é um clube que vem atuando de uma forma mais consistente em relação a isso, né? Mas a gente vê outros clubes que
solta uma nota e você não vê uma ação efetiva, né, no combate ao racismo, no combate à homofobia, enfim, a todas essas bandeiras, né, de defesa dos direitos humanos que a gente espera de uma sociedade. Então, assim, falta um pouco para você, né, não repetir. O Vladimir, imagina, o Vladimir já era jogador do Corinthians e foi barrado. E, infelizmente, isso permanece, né, no Brasil, com os exemplos que a gente vê, a torcida imitando macaco para os jogadores negros e coisas do gênero. Outra coisa que eu queria, antes de você ir... Do Vladimir? Do Vladimir? Eu não conhecia essa história. Você conhece? Ele conta no livro no livro dele, né? Que ele saiu e daí na hora que ele voltou. Posso falar dessa pergunta que você fez, que é muito rápido? É assim: eu sempre cobrei os clubes para alguma manifestação, e os clubes têm que fazer mesmo. Mas manifestações dos clubes tem que ser uma continuidade da Confederação Brasileira de Futebol, do STJD. Né? Cada clube, se um clube não quiser fazer nada, o outro faz, o outro não faz, não vai resolver o problema, porque tem que ter uma coisa de cima, CBF e STJD. Tem um juiz no STJD que chama Maurício, que eu tomei um café com ele semana passada, ele me convidou exatamente para isso. Ele me chamou para conversar, porque eu sempre me manifesto contra os preconceitos dentro do futebol, sobre essa insistência do racismo nojento o tempo todo, né? Já são, o ano todo, toda hora tem, mas os últimos 2 meses foi insuportável, né? Foram todos os jogos, né? E ele está querendo, é um cara que está querendo, que está preocupado em fazer alguma coisa forte mesmo para combater todos os preconceitos dentro do estádio do futebol. Aí os clubes começam a ter que entrar em ação, porque se o STJD faz um projeto, se a CBF se manifesta também de uma forma contundente contra isso, aí eu acho que os clubes perdem o medo e aí vão se manifestar. Porque se a CBF não se manifesta, o clube tem medo de se manifestar para não ter represália, para não ter isso, entendeu? Então precisa vir de cima para os clubes terem coragem de se manifestarem. Só uma coisa, Leone, o Bruno Mazeu é meu companheiro de Rua Javari, jogos do Juventus. Nós começamos a acompanhar o Juventus, eu e ele, sem querer, a gente se encontrou lá um dia, sem querer, no estádio, e aí nós começamos a ir todo domingo de manhã assistir os jogos do Juventus. Ah, que legal, eu não sabia, não. Legal. Gente, Casão, eu vou deixar para você, que eu sei que você precisa sair, a gente sente uma pena enorme se despedir dessa galera. Eu peço desculpas que eu não li alguns superchats, eu não li vários comentários, porque, gente... Meu coração estava na boca, assim. Meu avô Teodoro, corintiano, chefe de torcida, tá me vendo lá do céu. Eu tinha uma vontade imensa, Casão, de ter você aqui com a gente. Nossa, eu estou muito feliz. Então, eu queria... eu vou continuar conversando com a Vanessa, vamos trocar aí figurinha, vamos voltar mais vezes. Eu queria... E manda para a gente essas informações dos indígenas. Eu vejo que você usa na sua conta do Instagram, você abre espaço para eles. No seu documentário, você tasca a Angela Davis. Você é um cara muito coerente, né? É esse companheiro de luta que a gente tem um orgulho imenso de ter do nosso lado. Então, eu queria que você se despedisse da galera, porque eu sei que você está indo embora, e a gente fica depois aqui num bate-bola bem rapidinho, porque o Zé Maria tem coisas para nos dizer sobre a Petrobras, a gente aproveita o Leone e encerramos o programa. Bom, quero agradecer o convite, foi super bacana, gostei pra caramba. Poderia ter ficado mais tempo mesmo, vamos fazer outras vezes, se você quiser. Renato, você, Zé Maria, Vitor, Leone. Leone, foi um prazer enorme conversar com você, porque eu gosto muito de rock and roll, sou da geração dos anos 80, eu tenho amizade com toda aquela galera, apesar que eu tenho os caras dos anos 70, Carline, aquela galera toda dos anos 70, sou muito amigo deles também, e é muito legal. Eu gosto muito de conversar com de rock and roll, sobre rock and roll, gosto bastante, e o nosso papo me agradou muito. Espero que outras vezes nós poderemos se cruzar por aí, sei lá, em algum programa, ou tomar um café e conversar sobre mais rock and roll, sabe? Muito obrigado pelo convite, tá? Fiquei bastante feliz. A gente aqui te agradece, Casão. Valeu. Muito. Beijo. Conhecer você. Valeu.
Ô, Fro, eu vou ter que sair junto com o Casão, porque eu tenho um encontro com o meu amigo Bruno Tortu, Royal aqui revelando. Vamos discutir o mundo. Então, eu estou saindo aqui para tomar um café, tomar cerveja, óbvio. São 7:20, já dá para abrir uma, né, Zé Maria? Eu tenho um compromisso agora de campanha, 8 horas também. Vocês não vão me abandonar aqui, não, porque eu quero falar pelo menos. O Casão acabou de sair, gente. O Casão foi vítima. Deixa eu sair, porque senão eu não vou chegar a tempo. Um beijo, querida. Beijo. Valeu. Casão foi vítima inclusive, presencialmente, não foi só na rede, né? Com essa história da dependência química, de ataques bolsonaristas pesados. Ele teve ataque no presencial também, em aeroporto, ele já foi acossado por esses imbecis, enfim. Agora eles estão em cima da Anitta, né? Fizeram hoje um desenho escroto, horroroso, né? Chamando de anfitanita. E Paulo Freire, gente, juntou tudo que tem de ruim. Paulo Freire no livro era Paulo Cheire, uma barbárie. Eu vi que tem um babaca aqui falando que o lugar do Casagrande é na Cracolândia. Eu vou dizer para ele que o Casagrande não tem nenhum problema com a dependência química dele. Ele teve uma coragem gigantesca, não só de vencer a dependência, como hoje está do lado de quem tem essa doença. Então, porque isso é uma doença, o alcoolismo é uma doença, a dependência de outras drogas ilícitas também é uma doença, as pessoas precisam lidar, né? A Cracolândia, minha gente, a Cracolândia deveria dar vergonha para todo brasileiro, né? Das pessoas viverem da forma como que elas vivem. Então, a primeira coisa que eu queria era responder a esse bobo, né, que acha que ofende uma pessoa do tamanho que é o Casagrande, ou ofende uma pessoa do tamanho que é a Anitta, fazendo esse tipo de discussão. Leone, como é que você está vendo esse furacão Anitta entrando na cabeça, assim, porque quando a gente vê o ataque que está se fazendo a Anitta, a gente vê o peso que a Anitta tem, né? O peso que uma pessoa como a Anitta que diz assim, vou votar no Lula no primeiro turno, esse peso dela, e aí os ataques vão vir. Como é que você está vendo isso? Eu acho que é uma reação inevitável da parte dos bolsonaristas, né? Porque contavam nunca imaginaram que a Anitta fosse apoiar o Lula no primeiro turno. Na eleição passada, ele evitou dizer em quem ela ia votar, então as pessoas achavam que ela tinha votado no Bolsonaro. Pode ser até que tenha votado no Bolsonaro, mas assim, é muito importante que uma artista que não se posicionava e que tem esse tamanho mostra que uma parte grande da sociedade que era antipetista, porque ela se diz antipetista, já passou a achar que o bolsonarismo é que é o problema, né? Assim, diante do bolsonarismo, acaba a ideia do antipetismo. O antipetismo, eu acho que vem perdendo força com o tempo, e a Anitta mostra isso. Tem uma galera que, não, PT nunca na vida, de jeito nenhum, e de repente tem uma pessoa dessa estatura, dessa importância, dizendo que vai votar no Lula em primeiro turno. Para mim foi muito significativo de que esse antipetismo que foi criado, né, pela mídia tradicional, pela grande corporação da mídia, né? Toda essa invenção de que é o maior caso de corrupção da história, de bilhões e não sei o quê, que fez todo mundo embarcar, quer dizer, todo mundo, uma parcela grande da sociedade embarcar no antipetismo, e eu acho que vem desembarcando, porque contra os fatos, né, não há argumentos. A época que o Lula governou, a gente tinha um país feliz. A época que o Bolsonaro governa, a gente tem um país miserável, um país violento, um país sem esperança. Aí você fala, bom, eles falavam que era ruim, mas ruim é agora, né? Então, acho que é muito importante. E aí o bolsonarismo não pode aceitar isso, né? Não pode aceitar que o antipetismo está indo embora, ainda bem, né? Porque é uma invenção cruel, uma invenção fascista da mídia corporativa, né? Muito bem. Zé, como é que anda a luta dos petroleiros e essa PEC eleitoreira, né? Eleitoreira, muito eleitoreira. Você acha que isso tem efeito, Zé, no contexto das eleições?
Olha, eu sinceramente, eu penso que, quer dizer, nós estamos vivendo aí a maior compra de votos que o país já assistiu, legalizada, né? Legalizada, porque... E com o silêncio de todo mundo, exatamente pela miséria que o país vive. Porque ninguém tem coragem de votar contra. Quem é que vai votar contra uma PEC dessa? Ninguém vai votar contra, porque ela é antipovo, é antipovo você votar, certo? Mas eu não vejo que ela vá surtir nenhum efeito eleitoral, não. Eu avalio que, primeiro, que o nosso país é um país de dimensões continentais. Até isso rodar, nós estamos 80 dias das eleições. Até isso rodar, chegar na ponta, favorecer as pessoas, nós vamos já estar quase que caminhando para votar. Então, não vejo que vai ter reflexo no processo eleitoral, até porque ela tem data de validade até o final do ano. Então, as pessoas também vão se atentar para isso, né? E eu vi um card esses dias que é muito interessante, né? Quer dizer, Lula, sem ser presidente, ele já está fazendo com que as pessoas votem isso, né? Imagine ele sendo presidente, vai ser melhor ainda, né? Então, isso é fantástico. E a nossa luta, enquanto Petrobras, eu tenho claro que nós temos que resgatar a nossa empresa, só para as pessoas terem uma noção do que nós perdemos, né? Como o Leone muito bem colocou, com essa coisa de que o maior escândalo de corrupção. A Petrobras tem contratado até 2026 a construção de 15 plataformas, todas elas no exterior. China, Singapura, Coreia. Cada uma delas, entre empregos direto e indireto, 150 mil empregos. Cada uma delas. Isso tudo vai ser gerado lá fora. Cada uma delas com uma capacidade de injetar no PIB nacional, cada uma delas, 7 bilhões de reais. Isso tudo vai lá para fora. E a gente assiste assim, a gente não, porque nós estamos ainda colocando, estamos revoltados, mas o grande empresariado nacional é um silêncio ensurdecedor. Eles não falam absolutamente nada sobre essa tragédia que assolou o país. Não falam absolutamente nada. Mas eu estou assim, muito animado que a gente vai conseguir, de fato, vencer essas eleições. O trabalho de reconstrução vai ser grande, porque todos nós sabemos reconstruir é sempre mais fácil, é sempre mais difícil, né? Mas a gente não pode perder a esperança. Eu tenho muita confiança que a gente vai reconstruir o nosso país. E a manifestação da Anitta, e tenho certeza que outras pessoas, outras celebridades vão se manifestar também, porque estão começando a ficar livres dessas amarras, né? Isso só nos enche de euforia e de alegria e dizer que nós sempre tivemos do lado certo da luta. Já se manifestaram antes, né, Zé Maria? Porque com o exemplo da Anitta, antes da Anitta, a gente teve Felipe Neto, a gente tem agora até o Reinaldo Azevedo, que foi o pai do termo petralha, né? Que já abandonou aquele antipetismo mais doentio, né? Então, na linha do que o Leone falou também, né? Tipo, o antipetismo é algo que está ficando cada vez mais no passado e tomara que seja assim mesmo. A Uzilda diz aqui, vamos receber essa grana e votar no Lula. Porque as pessoas acham que o povo brasileiro é retardado, né? E não é verdade, gente. As pessoas têm noção. Esse mesmo povo que, infelizmente, pelo ataque imenso que foi, né, a Lava Jato, e por prenderem o Lula, não se esqueçam, para eles fazer Bolsonaro ganhar, eles prenderam o Lula. Né? É uma coisa que a gente não pode tirar nunca da análise. As mesmas pessoas que elegeram Lula, elegeram Dilma 2 vezes, né? Elegeram também o Bolsonaro. Então, atenção para isso. A galera está atenta. A galera está atenta. Se tirou do cenário o candidato que venceria a eleição, mesmo com todo o ataque que foi feito ao Lula e ao PT durante de 2014 até 2018, foram 4 anos de ataque sistemático, o Lula ainda venceria.
né? Precisaram prender para tirar ele das eleições. Ô, Vitor, a gente está chegando no final, aproveita que o Leone e o Zé tá aqui, você quer fazer alguma pergunta para esses dois camaradas incríveis, atuantes aí? Zé pré-candidato aí do Rio, pelo Rio, defendendo a Petrobras, é pré-candidato a deputado federal, né, Zé? Eu sempre... Federal, aí, Leone, já temos um candidato aí bacana, interessante para a gente dar visibilidade. Claro, eu quero dar visibilidade a muitos candidatos, né? Eu acho que é importante a gente eleger muita gente de esquerda nesse congresso, né? Senão o Lula vai ficar amarrado com esse centrão pro resto da vida, né? A gente tem que renovar essa história. Qual o seu partido, Zé Maria? PT. PT, beleza. O Zé Maria sai na minha listinha. Legal, valeu, Leone. Sai pela base aí dos petroleiros. E, Leone, a gente... Só um pouquinho. Leone, a gente vai estar no final do mês, depois eu te passo, no Blog Prog, lá em Maricá. Vamos ver se a gente se vê, né? Aí você vai dar um pulo lá para receber seu colete, seu jaleco da FUP para dar um abraço na gente. Vai estar todo mundo lá da mídia independente, vai ter muita gente boa lá. Vamos ver se a gente se vê e dá um abraço. Vai, Vitor, desculpa. Ah, não, imagina. Eu que interrompi, inclusive. Não, eu queria... Não era nem uma pergunta, é mais uma reflexão que eu queria fazer com o Leone a respeito do que ele já perguntou para o Casão, né, do roqueiro que está ficando cada vez mais reaça. E, de repente, eu acho que essa coisa não acontece só com alguns músicos, né, famosos, como foram citados ali na conversa, como também com fã de rock, né? Eu gostava de rock, ainda gosto de rock, né? Quando eu era adolescente, gostava muito mais, né? Mas eu tenho sentido, inclusive, até de amigos meus que curtiam rock comigo nos anos 90, por exemplo, e que não eram tão de direito, tão conservadores, e hoje em dia... eu estou sentindo que a pessoa que gosta de rock, né, que se sente roqueiro, ela muitas vezes, eu não sei se tão conservador, mas ela se sente muito numa superioridade moral, né? Você vê muito cara que curte rock, que é o primeiro a falar, eu odeio carnaval, eu odeio samba, samba não é música, sertanejo não é música, né? Você não acha que também está se alimentando um pouco, né? E que essa expressão também não é uma forma de... além de alimentar preconceitos, hoje a gente vê muito roqueiro que é homofóbico. Antigamente o rock não era uma coisa de gente homofóbica, né? E isso também acaba ajudando a potenciar esse rock conservador que a gente está vendo hoje em dia? Cara, eu acho que o rock assim, não é uma coisa tão homogênea, né? Então, se a gente tinha pessoas que eram muito interessantes e que tinham posições muito avançadas, também tinha um outro lado que era bem elitista, machista, hedonista no sentido, né, de... mesma coisa que ele falou sobre o jogador de futebol, o cara enriquece, aí fica mostrando o jatinho, o carrão, e vira um liberal que só acha que o importante do rock é o hedonismo. Exatamente, se drogar, orgias e tudo mais, e aí capaz de... Né, eu estava vendo outro dia uma série sobre estupros no rock and roll, né? Assim, os artistas, né? Que pegavam as menininhas mesmo, 13, 14 anos na estrada, assim, sem nenhuma consciência social. Acho que pouca coisa do rock and roll tinha consciência social. Tem, né? O The Clash, que era um partido comunista, uma banda comunista, o The Rage Against the Machine, mas, em geral, fez parte do imperialismo norte-americano e a gente não se deu conta disso. Tem muito supremacista branco roqueiro, né? Que o negócio dele é encher a cara de cerveja e nenhuma consciência social. Então, o rock tem esse problema de fundo. Tem a coisa bacana, né, de ser contra o sistema, mas até Bolsonaro se diz contra o sistema, então isso não é uma vantagem muito grande, né? Eu só queria falar uma coisa para aquele cara que falou do Casão, da Cracolândia, né, que o vício é uma doença, né, e que as pessoas precisam se dar conta dessa doença para poder se permitir tratar. E quem está ali na Cracolândia ainda não se deu conta disso. É a mesma coisa com o bolsonarismo. É uma doença
esse fascismo é uma doença. Ele tem que se dar conta dessa doença para poder se tratar. Ele, por enquanto, é negação, achando que é uma superioridade. Mas um dia ele vai descobrir que é uma doença, ele vai se tratar e vai vir para o nosso lado, né? Muito bom, Leone. É verdade. É um vírus, né? Um vírus terrível. Gente querida, a gente vai encerrando por aqui. Semana que vem a gente vai falar de direitos humanos. Paulo Abrão está aqui. Eu fiz o convite também para a Pamela, a esposa do Marcelo, né, que foi assassinado. Bora ver se ela já tem condições de estar aqui com a gente, porque, né, ela está puerpéria, acabou de ter um bebê, né, uma dor muito grande, então vai ser compreensível se ela não puder vir. Mas a gente vai falar, né, dessa violência cada vez mais gritante e como é que a gente, né, batalha por isso, por memória, justiça. A gente não pode deixar isso impune. E eu queria agradecer imensamente. Leone, hoje eu estava tão feliz e ao mesmo tempo tão ansiosa com esse programa, né? Era uma coisa tão legal juntar tanta gente que eu gosto, né? Especialmente o Casão, você, o Zé, o Renato, o Vitor, amigo de décadas. E aí eu falava assim, meu coração vai sair pela boca, tem que chegar logo às 18h30, que eu quero falar. Eu sou muito corintiana, né? Era aquela coisa que eu falei para o Casão, ele era a minha referência da geração, né? Porque eu falei isso para você também, Leone, que você era o cara que eu dançava as músicas na festa, tá? Então você é um sujeito que, embora a gente tenha se aproximado mais velho, tá na minha vida desde quando eu me lembro, assim, como um sujeito social. Então, isso é muito bom, né? O fato da gente estar na internet, conseguir se juntar, da gente encontrar, mesmo que seja virtualmente, pessoas que nos acompanharam a vida toda, né? E acompanharam como pessoas muito incríveis, né? Que estavam do nosso lado da luta, estavam do lado certo da história. Então, eu estou muito feliz hoje, né? E que bom que eu compartilhei esse jogo aqui, né, com um bando de craque como vocês e como Casão. Beijo imenso, meus queridos. E conduziu o programa com maestria, né? Ah, muito obrigada. Com certeza. Um beijo, eu que agradeço o convite aí. Obrigado por terem me deixado participar. Outra, Maria, depois tem que ver lá o Zé Maria para compartilhar aí a sua plataforma e tudo mais, que eu quero dar visibilidade às pessoas que valem a pena. Eu vou pôr vocês dois em contato, tá? Beleza. Beleza. Vou passar um para o outro, tá bom? Falou. Um abraço. Beijo, até quinta-feira que vem, minha gente.